As plantas alimentícias não convencionais, as punks, ou as hortaliças tradicionais, são plantas que já tiveram uma grande importância na culinária e com o processo de uniformização e de padronização dos alimentos, né, foi caindo no desuso e no esquecimento. O que muitas vezes nós desconsideramos é que essas plantas têm um potencial nutritivo, na maioria das vezes, maior, né, do que as plantas cultivadas convencionalmente, como o tomate, a cenoura, o alface, enfim. Além da grande diversidade e da rusticidade, as punks, na maioria das vezes, elas nem precisam ser cultivadas, né? Porque elas nascem de forma espontânea nas hortas, nos quintais, nos jardins, nos vasos, né, etc. E que passam despercebidas, né, por nós e até mesmo, muitas vezes, menosprezadas, né, tratadas aí como pragas, como erva daninha, como invasoras, enfim. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das variedades dessas hortaliças tradicionais, né, dessas punks, e algumas de suas características e as formas com que elas podem ser consumidas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês duas maneiras bem simples de preparo para o consumo das punks. Uma é em forma de salada crua, né? E para isso nós vamos escolher algumas variedades que possibilitam isso. Então vamos escolher aqui uma porção de dente de leão. Aqui estão as nossas punks já higienizadas. Nós temos aqui a flor da vinagreira, temos o dente de leão, a cedrilha ou azedinha trevo e a nossa ora pro nobis. Vamos agora ao preparo da nossa receita de salada crua. Com a ajuda de uma tesoura, nós vamos cortar as nossas punks em pedaços menores, temperar a gosto e está pronta a nossa salada crua. Existem diversas formas de preparo das punks para o consumo. Uma dessas formas que a gente vai trabalhar na segunda receita é o refogado. Para a receita, nós vamos colher uma porção da chaia, né? No caso aqui essa é a chaia estrela. Nós temos aqui também a chaia mansa. A chaia mansa ela tem formato da folha um pouquinho diferente, mas também pode ser consumida da mesma forma, como no caso aqui o refogado. Vamos utilizar também a folha da vinagreira, né? Nós já falamos de utilizar a flor como salada crua, né? Devido a folha da vinagreira ela ser mais tenra, né? A gente precisa refogar ela para poder facilitar aí o paladar, né? Poder ser consumida de forma mais fácil. Vamos utilizar também o caruru, a tansagem, né? Que muita gente conhece a tansagem como uma erva medicinal importante. Ela também pode ser consumida, né? Como punk. Vamos utilizar a folha da batata doce. E por último, vamos utilizar também a folha da taioba. Para o nosso refogado, nós vamos utilizar também um pouco de araruta. Para a nossa segunda receita, nós vamos pegar a araruta, retirar essa casca que ela tem e fazer um cozimento breve. Essas variedades que nós escolhemos aqui para o nosso refogado, algumas delas possuem substâncias, né, que não são interessantes a gente consumir, mas que faz parte do metabolismo, né, das plantas. Um deles é o oxalato. Então, por isso a gente recomenda que se tire o caule, né, dessas plantas para que fique mais fácil e com um melhor sabor, né, para ser consumido. Uma outra forma também de eliminar o oxalato é a gente fazer uma breve fervura, né, nas folhas, que também ele é eliminado facilmente. No nosso caso aqui a gente não vai ferver, né, a gente vai só
tirar os caules e picotar ela e fazer o nosso refogado. Aqui está pronto o nosso refogado, composto aí pelas punks taioba, vinagreira, a folha da vinagreira, a chaia estrela, batata doce. Nós adicionamos ora pronobis também, porque o ora pronobis ela pode ser utilizada de diversas formas, né? Tanto crua, quanto refogada, quanto em sopas, em caldos, de diversas formas a ora pronobis pode ser consumida. Não tem um gosto muito característico, né? Então pode ser consumida de diversas formas. Tem também tansagem, que nós utilizamos tanto a folha quanto a semente. O caruru também utilizamos as folhas e as sementes. E finalizamos o nosso prato com a araruta ferventada, né? Cozida. Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos mostrar um pouco para vocês a questão da multiplicação, né, das variedades das hortaliças tradicionais. Então, uma das coisas que é fundamental levar em conta na hora de pensar a produção das hortaliças tradicionais, das punks, é considerar o local onde essas hortaliças serão plantadas, né? O ideal é que seja um local próximo da casa, né? No quintal, na horta, um local que tenha acesso fácil à água e ao manejo, né? Principalmente ao manejo e ao consumo, né? Se fizer aí um plantio mais afastado, é bem provável que a família perca, né, produção devido à distância de buscar, enfim. Então, o ideal é que o local de produção seja próximo da casa, da moradia, da família, e que seja aí um solo, né, um solo fértil e que tenha um bom acesso à água. Uma outra questão que precisa ser considerado na hora de fazer a multiplicação, o plantio, né, esse planejamento da produção, é considerar as variedades, né, que tipos de variedades a família gosta de consumir, né, que tipo de variedades está melhor aí compreendida no paladar de determinada família. Então, a escolha das espécies na hora de fazer o planejamento, fazer a produção, ela é fundamental, né? Então, é pensando nisso que a gente vai apresentar agora algumas variedades, né, que já se conhece, que já se consome culturalmente aqui na nossa região do semiárido, e vamos apresentar para vocês um pouco de como é que faz aí esse plantio, esse manejo e o próprio consumo. Bom, aqui nós vamos tratar um pouco sobre algumas variedades de punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são mais comuns, né, mais conhecidas, mais encontradas na agricultura familiar em todo o Brasil, né? E a gente vai fazer um pouco do recorte, né, para a região de atuação aqui do Bahia Produtiva, a região aqui mais do semiárido, né? Então nós vamos apresentar aqui algumas variedades mais encontradas aqui na nossa região. Vamos começar falando então de uma variedade muito consumida, né? E que aos poucos foi perdendo um pouco da sua importância, né? Substituída por outras variedades, que é o dente de leão, né? O dente de leão, ele é uma folhosa silvestre, né? Tem aí um sabor levemente amargo, né? E é uma planta extremamente nutritiva, né? Com alto teor aí de minerais, incluindo o potássio,
fibras, né? Tem proteínas, vitaminas A, B, C e D, né? Então, essa planta, ela é da mesma família botânica do alface, né? E já é utilizada aí na culinária desde a Idade Média. E atualmente tem sofrido aí, tem caído um pouco no esquecimento, né? Sendo substituído pelo próprio alface. Sobre a produção, então, e a propagação dessa hortaliça, ela pode ser feita aí de várias formas, né? Principalmente através da semente, né? E de mudas. Essas sementes, elas podem ser plantadas em bandejas, né? Mas ela prefere nascer por conta própria, né? Em local já definitivo. Então, ela produz as suas sementes e ali ao redor do próprio pé, né? Nasce as mudas e ela prefere ser adubada e ser cultivada nesse espaço, né? Para fazer aí a mudança dela de local, provavelmente ela vai sofrer um pouco com esse estresse, né? Sobre a produção e a propagação, então, dessa hortaliça, ela é uma planta bastante rústica e que gosta de um clima um pouco mais, a temperatura mais amena, né? Ela produz sementes e as sementes dela nascem, né? Ela se propaga através de sementes e as mudas que ela produz também podem ser transplantadas depois. Porém, ela não gosta muito, né, disso. Ela gosta mais de produzir as suas mudas ali próximo do pé. Se fizer o transplante, ela sofre um certo estresse. Então, o ideal seria, para produzir as mudas, colocar sementes em bandejas, né? Ou então cultivar ao redor ali do próprio pé essas mudas. Porque ela gosta de um local mais definitivo, né? E por gostar mais aí da temperatura mais baixa, ela é uma planta que se adapta bem às regiões aí do sul, do sudeste, né? E em diversos locais também no nordeste, né? Onde as temperaturas são mais amenas. Ela é uma planta extremamente rústica, como já falamos, né? Se adapta bem a vários tipos de solo, né? Porém, se for um solo bem nutrido, ela provavelmente vai se adaptar melhor e vai produzir melhor também, né? O plantio dela é feito normalmente no início do inverno, né? Seguindo aí a mesma lógica do plantio de outras hortaliças, né? Como o próprio alface. Porém, né? Se tiver disponibilidade de água no local onde ela foi plantada, pode ser produzido o ano todo, né? E entre 50 e 60 dias após o plantio, já pode ser feita a colheita e consumida. Aqui nós temos uma outra variedade de punk, de plantas alimentícias não convencionais, ou então, como é conhecida, né, pelos agricultores familiares, são as hortaliças tradicionais, né, que é o caramuela, ou também conhecido como caraduá. O caramuela, ou caraduá, é uma planta trepadeira, né, da família aí dos inhames carás, mas com uma significativa diferença, né, enquanto que os inhames produzem suas batatas embaixo da terra, o caraduá ou caramuela, ele produz aí os seus tubérculos de forma aérea, né, com formatos aí mais arredondados também e menores, né. É uma importante fonte de carboidratos, né, essa planta, tem bastante vitamina A e tem um bom potencial energético. O caraduá é uma planta bastante rústica também, né, que já se espalhou aí pelo Brasil inteiro,
né? Ela tem uma certa preferência pelas regiões quentes, né? E se adapta aí a vários tipos de solos, né? Mas no Brasil inteiro e na América Latina é possível encontrar essa variedade de planta. A propagação, então, dessa punk, ela é feita através do plantio dos tubérculos, né, das batatas. Observando, então, principalmente aí o período de brotação, né, desses tubérculos, o que ocorre aí normalmente no início do período chuvoso, né, para as regiões norte e nordeste do país. Se comportando, então, aí como a maioria dos tubérculos, né, o agricultor aí já consegue identificar a época de plantio através da brotação, né, das batatas. Então, se observar quando começa a surgir brotos, né, então está se aproximando aí o período de plantio dessas variedades. Após o plantio, então, a planta demora aí em torno de 4 a 5 meses, né, para produzir e poder ser colhida, né? E após a colheita, ela tem aí um longo período de durabilidade, né? Se for armazenada em local fresco e bem arejado. Uma outra planta bastante encontrada aí nos quintais produtivos da agricultura familiar aqui na nossa região do semiárido nordestino é o Ora pronobis, né? A palavra Ora pronobis, ela é uma palavra que deriva do latim, né? E significa rogai por nós. É uma planta da família do cacto, né? Porém é uma das poucas, essa variedade é uma das poucas que produz folhas, né? As folhas aí desenvolvidas. É uma planta perene, ou seja, depois de plantada ela produz por muitos anos, né, e o ano todo. Tem características aí de trepadeira, né, algumas variedades têm espinhos, outras não. As folhas, elas são bastante suculentas, e o sabor dela não é muito marcante, né, o que possibilita aí a utilização em vários pratos, né, como refogados, saladas, caldos, sucos, sopas, enfim. O Ora pronobis é uma planta também extremamente rústica e nutritiva, né, com alto teor aí de zinco, de ferro, né, tem um alto valor proteico, tem ação anti-inflamatória, age como analgésico, tem ácido fólico, né, que é uma das vitaminas aí do complexo B, né, o ácido fólico ele é conhecido como uma vitamina B9, e tem aí um importante papel, né, na multiplicação celular. Por isso que ele é altamente recomendado aí pelos médicos, né, às gestantes durante a gravidez, né, devido a essa capacidade dele de agir na multiplicação celular. A planta Ora pronobis, ela também contribui para prevenção e tratamento de anemia, né, por conter aí uma excelente quantidade de ferro e tem capacidade antioxidante, né, também, que é a condição de combater aí os radicais livres, né, do nosso organismo, que é o fator que causa aí o envelhecimento das nossas células, né, ajuda a diminuir o colesterol ruim, contribui aí para o controle da diabetes, né, enfim, tem uma infinidade de benefícios. Em relação ao cultivo e à propagação, ela é muito simples, né? É feita aí através do enraizamento de estacas do caule, né? O ideal é utilizar aí a parte do meio do galho, né? Preparar estacas de 20 a 30 centímetros de comprimento, considerando que entre 10 e 15 centímetros ficarão enterrados no solo, né? O enraizamento dessas estacas pode ser feito colocando as estacas em esses galhos, né, em contato com a água ou diretamente no solo, né. Inicialmente, após o plantio em local definitivo, depois desse enraizamento,
é importante que se garanta a irrigação, né? Ou então planejar o plantio para ser feito aí no início do período chuvoso, porque ela depende desse aporte hídrico, né, na fase inicial do seu desenvolvimento. Depois de bem enraizada, ela se torna aí muito rústica, né, e tolera plenamente a seca. Aqui nós temos também a capuchinha, né, que é uma planta anual suculenta, que se alastra aí com facilidade, né? O caule dela, ele é carnoso, as folhas têm a característica mais arredondadas, né, do que as demais plantas, e de uma cor aí mais verde azulada, né? As flores, aqui nós vamos tratar um pouco sobre uma outra planta bastante encontrada na nossa região, que é a taioba. A taioba é uma planta perene, né, que atinge aí entre 1,5 m a 2 metros de altura, a depender da variedade e do manejo das folhas, né? Inclusive o manejo das folhas é o que vai definir o crescimento aí dos rizomas, né, das batatas. Uma vez feita a retirada das folhas, ela vai ter dificuldades para gerar aí as batatas, né? Então, o agricultor que optar por consumir aí, por colher os rizomas, as batatas da taioba, ele deve não retirar as folhas, né? Para que ela possa, então, cumprir aí com essa característica que ela tem, né? De produzir as batatas desde que tenha folhas, né? As propriedades nutritivas, então, da taioba são... ela é uma fonte importante de cálcio, de fósforo, de magnésio, que são minerais aí fundamentais, né, no fortalecimento dos nossos ossos, prevenindo aí diversas doenças, né, como osteoporose, raquitismo, e reduz também o risco de fraturas, né. A forma de reprodução dessa planta, ela é feita pelos rizomas, né, e se planta diretamente no local definitivo já, né, com espaçamento aproximadamente 80 centímetros a 1 metro entre as leiras e meio metro entre plantas. Ela é uma planta que não tolera muito frio, né? E é por isso então que ela se adapta bem às regiões do norte e do nordeste do Brasil, porque ela gosta do calor, porém ela precisa de um aporte hídrico, né, para produzir. Então ela gosta de calor e de umidade. A época de plantio, então, da taioba é no início da estação chuvosa, né, por conta dessa condição dela de gostar aí da umidade. Feito o plantio em condições, então, satisfatórias, em relação ao solo, à irrigação, o calor, né, com 60 a 75 dias já pode fazer aí a colheita, né, das folhas. E algumas variedades podem produzir até 200 toneladas de batatas por hectare, né, após aí uns 7 ou 8 meses de plantio. Em relação, então, às formas de consumo, né, usa-se aí as folhas refogadas e também como acompanhamento de pratos, né, à base de carnes, omeletes, lasanhas, risotos, né. Já as batatas dela podem ser consumidos cozidos, fritos, assados, né, em sopas, em cremes, enfim, uma variedade de formas aí de consumo. Uma coisa importante, é fundamental quem for consumir a taioba, se assegurar de que a variedade utilizada é comestível, né, e que tem aí boas condições, né, de consumo. Sempre refogando ou cozinhando, né, as folhas, para não causar aí irritação da mucosa da boca e garganta, né, devido à presença do oxalato de cálcio, né, presente nessa hortaliça. Aqui nós temos então a araruta.
A araruta é uma planta muito utilizada como matéria-prima, né, para a produção de farinhas e, por vezes, pelo uso, né, dos rizomas aí cozidos, mais frequentemente aí com a variedade chamada ararutão. Essa é a variedade que se consome mais a questão das raízes, né, dos rizomas. E as demais variedades aí é mais utilizado na forma de farinhas. Há alguns anos atrás aí a fécula, né, da araruta foi muito utilizada na alimentação, principalmente como base, né, na fabricação de pães, de bolos, de mingaus, de biscoitos, né, etc. E com o processo aí de padronização, né, dos alimentos aí pelo mercado, nos tempos atuais essa planta ela caiu, né, um pouco no desuso e poucas são aí as iniciativas, né, de nutricionistas que abordam a importância então da araruta. Nutricionalmente, a araruta ela é rica em potássio e magnésio, né? O potássio é um elemento importante na formação dos nossos ossos, né? E do funcionamento dos nossos nervos, dos nossos músculos. E o magnésio é o que garante o bom funcionamento de muitas enzimas, né, no nosso corpo, além de estar aí diretamente relacionado ao metabolismo do cálcio e do potássio. Sobre a produção e a reprodução, então, da araruta, ela é uma planta que pode ser cultivada numa faixa ampla de territórios e condições ambientais, né, no Brasil todo, porém, ela se desenvolve melhor aí em regiões quentes e úmidas, né? O frio e a seca prejudicam o desenvolvimento dessa planta. O plantio dela é feito através dos rizomas, né, das batatas, no início aí dos períodos chuvosos, para as regiões do Nordeste. Ela é uma planta muito rústica, né, se adapta bem a diferentes tipos de solos, porém, se houver aí a disponibilidade de um solo profundo, com matéria orgânica, tá, ela vai produzir melhor, né? Olá! Esse encontro comunitário, Plantas Alimentícias Não Convencionais, é composto por 2 vídeos. Cada um deles apresenta informações de como cultivar as qualidades nutricionais de diversas plantas que podemos encontrar no nosso quintal. Esse encontro faz parte das atividades do projeto Bahia Produtiva no formato Até à Distância. Os vídeos são direcionados para as seguintes associações e cooperativas: Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Boa Vista, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Curral Novo, Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Mulheres Camponesas das Comunidades do Baixão do Zé Silva, Sítio Rancheira e Lagoa da Pedra, e Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade de Olhos d'Água do Meio. Todos os empreendimentos realizados por estas associações e cooperativas foram contemplados com os editais Aliança Produtiva, do Bahia Produtiva, através da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. O projeto de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, executado pela ASAMIL, é uma parceria realizada entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.